aí, cara, entendendo essa história, esses conceitos, eu queria que você falasse um pouco também do Luca. Porque o Heitor tem um atleta dentro de casa, jovem, que está agora num esporte extremamente competitivo, que é o tênis. E como se manifestou isso? Conta um pouquinho, vamos falar rapidamente aqui um pouco sobre atletas de alta performance agora. Cara, é engraçado, né? Eu acabei. A gente, realmente, exemplo se segue, né? Então, Você tem uma frase melhor para falar sobre isso? qual? Mas Palavras. bom, as palavras movem, né? O exemplo arrasta. Mas porque eu Acho que mesmo. essa talvez seja uma frase que te define. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Para mim é muito importante. Para mim é muito importante. E para falar especificamente do Luca, cara, eu também coloquei para fazer esporte desde pequeno, não teve opção, não tinha escolha. E aí ele sempre fez um esporte individual e um coletivo, além de ter que se desempenhar adequadamente as funções acadêmicas. Eu seguro, aprendi a levar aquele pacote do. E ele ia bem, ele fazia judô e futebol no começo, e natação, como todo mundo no Brasil, né? Futebol, cara, não era o esporte dele. Muitas crianças correndo atrás da bola, ele ficava lá juntando borrachinha da quadra de saia. E aí, o judô ele foi bem, pô, pai japonês, pô, teu filho lutador, maravilha. Mas aí o horário, ele foi, até começou a competir e tal. E aí, em algum momento, o horário das aulas ele não conseguia mais, porque precisava acordar cedo para ir para a escola. A gente abriu mão e falou, olha. E ele mesmo falou, pai, não posso fazer outros esporte? Claro, mas tem que trocar, não pode abrir mão. E, por acaso, tinha uma raquete de tênis da Idem, cara. Ainda jogava. Jogou quando jovem, jogava bem. Meus desanos, né? O irmão não conhecia. Mas depois de adulto eu jogava mais. Aí o Luca foi para a aulinha, 2 semanas ele foi do iniciante pro. Aí o professor falou: pô, podia fazer combinado iniciante com intermediário? O que você acha? Aí um mês depois falou: vou tirar o iniciante, faz só intermediário. Um mês depois, eu vou fazer intermediário e avançado. Aí logo depois, 2 meses depois, foi só avançado. E depois falou: poxa, eu podia começar a treinar com um time competitivo. Aí daqui a pouco, podia. Aí começou a competir. Começou a jogar torneio do clube, torneio interclubes, essas coisas. Vamos jogar vamos escrever ele na Federação Paulista. Vamos ir. E é curioso, não? Que era pelo menos culturalmente para mim, e a cultura japonesa, pelo menos a turma que veio para o Brasil, isso é muito forte, né? A coisa mais importante nós somos do começo da geração Y. A coisa mais importante para um descendente japonês na nossa época era a educação. A segunda coisa, educação. E a terceira coisa, se sobrar um monte de dinheiro, é moradia. Né? E saúde, cara, assim mesmo. Então, para quem vem dessa cultura, o esporte nunca. Ele tinha seu papel, mas a gente não sabia reconhecer. Aí ele foi se desenvolvendo, começou a competir, trouxe vários aprendizados. O primeiro aprendizado que traz é aprender a lidar com o derrota. Tênis como esporte competitivo, ele é mata-mata por definição. Você não tem empate. Você não tem fase de grupos, não existe empate. É binário. Isso implica ali, traz muito aprendizado. Como é que você aprende a lidar com derrotas? Isso constrói a ética de trabalho, porque
você pode ser derrotado e ficar triste, e se vitimizar. Ou o que acontece com os atletas é, você perdeu, no dia seguinte você faz o quê? Vai treinar. E vai corrigir o que você não identificou como errado. E você tem que encarar, né? Cara, eu perdi, por quê? Para justamente poder treinar. Então você constrói ética de trabalho. Tem sábado, no domingo, tem feriado. Por exemplo, eu falei aniversário dia 20, mas o Lucas não vai estar aí porque ele está competindo. Acho que tem. Faz 4 anos que ele não passa o meu aniversário. Tem que saber abrir mão do sonho. O sonho é o mais importante. Apesar de ser importante, inclusive, que não é. Mas... Cara, eu acho que ter um filho atleta ensina a gente a ser pai também. Porque Acho que ele te ensinou a ser mãe. eu não sei dizer. A mãe que entrega o filho pro mundo, tá ligado? Dói mais na mãe, no feminino, né? Não, né? Dói mais na mãe entregar o filho e saber que ele não é seu do que pro pai. Porque normalmente o pai tá feliz pra caramba, brinca, pianado, não tá lá em cima. Não, mas eu diria que eu acho que eu ia falar exatamente nesse segundo sentido, né? Tipo, eu acho que isso não separou. Tipo, cara, eu fico feliz que desde os 16 anos ele tem que se virar sozinho porque ele está indo atrás do que ele acredita que é o certo para ele, que é a profissão que ele escolheu. Que é a definição de responsabilidade. Pois é. Então, ao invés de eu ficar doido porque ele não está no meu aniversário, é um motivo de orgulho saber que ele está lá se lascando, treinando. Puxa, ele foi jogar um torneio um pouquinho no Chile com temperatura média de 6 graus, no alto da montanha, baixo, acho que Oxigenação. baixa oxigenação e baixa umidade. Na semana seguinte, para a República Dominicana, a temperatura média é 27 graus e 90% de umidade relativa do ar. Então, está ralando em situações adversas, resolvendo logística, enfim. Muito bom. Cara, engraçado, eu não tinha pensado nisso antes, mas o tênis, o tênis é muito mental, né? E se você deixa um ponto te abalar, você vai errar os próximos, mesmo sabendo fazer. Então você precisa ter esse ponto a ponto. Eu não vou deixar de fazer o que eu sei fazer porque eu errei naquele ponto. Por que eu errei? Vou tentar de novo para não me bloquear, inclusive. Isso é muito importante também. Se você, porque foi tolhido, recolhe e fala, eu não tô seguro que eu sei fazer, fudeu. É melhor você tentar a mesma coisa e cometer, ter coragem. Porque você vai ter que ter coragem, porque você tá com medo. E vai ter que tentar de novo. As vendas são iguais. O dia a dia do vendedor, ele é muito parecido com um ponto, não é a partida. Mas você tomou um não. Mas, o que eu fiz de errado? Preciso ajustar. E se você entra na próxima visita, na próxima ligação, na próxima tentativa com medo, você vai falhar provavelmente. Ou vai diminuir muito sua performance. Na verdade, cara, eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu só falaria uma coisa diferente. O medo tá lá. O que você acabou de levar ou não. O que você precisa é a coragem para sobrepor, para fazer com medo mesmo. Melhor fazer com medo. E consciente disso, né? E vale muito para vendas, né? Vale a parte de preparação. Você pode ser um artista, mas no universo de alta competitividade, que é o alto rendimento no esporte, se você não estiver preparado, você não vai aguentar a partida toda. Ou se você não e o que é preparado, né? Não é só a coragem, é a parte técnica, é você saber fazer a coisa, né? Ter recursos para situações diferentes. E tem um preparo físico mesmo, né? A gente é curioso, né? A saúde, a abordagem da saúde, ela
da educação, né? Ela desmembrou a realidade em ilhas de conhecimento e a gente a gente esqueceu de devolver tudo no mesmo lugar. Então, estar fisicamente saudável fatalmente faz bem para sua cabeça. Dormir bem fatalmente faz bem para sua cabeça. E você, com todos esses elementos alinhados, você aumenta a chance de desempenhar melhor a sua função. Consequentemente, você prefere receber um vendedor com muita energia ou inseguro, cansado, Sem coragem. E, cara, eu acho que esse papo acaba abrindo o que eu acho que você é muito bom para fazer, se não genial. Entender o que é alta performance. Eu vi em você, você teve a sua experiência de nutrição, mas eu percebi que para ajudar o seu filho, você teve que ir um passo além. Eu lembro quando o Luca começou a sair, viajar, eu falei assim, não, porque é isso, porque aí você começou a. Aí não foi mais uma coisa do intake, o intake, uso. Você já começou a. Puta, mas tem faixas horárias que você começou a já quebrar as dimensões do processo, começou a ir mais a fundo isso, começou a ver parte mecânica, e eu via que tudo isso muito era motivado para. Você foi um coach formidável para o seu filho, acho que muito do que ele conquistou e vem conquistando se deve a você, mas aí, nesse caminho todo, você aprendeu como funciona a máquina, e aí eu acho que você começou a se viciar em alta performance, eu peguei muito disso com você, e aí você começou agora a fazer um esporte novo. Conta pra gente qual sua vibe nisso agora. Legal. Cara, a parte do conhecimento é muito legal quando a gente aprende coisa nova. Dá barato. Tá barato pra caramba. E principalmente, é curioso, né? Porque eu já ouvi mais de uma pessoa falar que, puxa, se sente mal quando não entende alguma coisa. Pra mim, isso dá um prazer, tipo, cara, eu não sei nada, né? Dá um... Delícia. Nossa, eu vou ter que estudar. E parece que aumenta a... Tem um aqui pra isso. É um sinceridade, né? Que é o não humildade. Makoto. Aí você, Makoto! Cara, é muito legal quando você está observando assim, puxa, como que eu vou estudar? Onde vai ser? Contempla, né? É muito legal. E a cultura do seu povo manifestando um processo. Isso é interessante isso. Mas eu não sei se é um privilégio meu, eu acho que é só uma forma de você encarar, enfim. Para mim, assim, pra mim é muito legal quando você se depara com algo que você não sabe e vai. Eu acho que até é um lance de filosofia de vida, né, mano? Puxa, o que a gente está fazendo aqui na Terra? Se não é para alcançar o máximo do nosso potencial, a gente está desperdiçando cada batimento cardíaco. Sabe o que a gente está fazendo aí agora? Tipo, enfim, só a digressão. Mas para falar o quê? Cara, muito motivado para ajudar meu filho. Fui estudar o assunto e, verdade seja dita, é muito legal aprender, né? Rocket science. Porra, é muito legal. Biomecânica, acoplar isso com nutrição, com melhoria de performance, enfim, equipamentos, tem várias camadas de importância. E aí, motivado com isso, eu também acabei encarando um esporte de endurance. Por quê? Cara, é maluco, né? Eu comecei pela corrida, que é algo que eu não gosto. E não gosto mesmo. Tem gente que fala que entra no flow, eu não aprendi, não cheguei nesse ponto. Mas é um lugar para a gente treinar a nossa mente para a realidade. Cara, a gente tem todos os incentivos para parar. E por que a corrida é um negócio interessante? Porque você simplesmente pode parar de correr. Só para. Mas eu acho que a gente exercita no final das contas é a superação. Tipo, cara, vamos para o próximo passo. Eu estou próximo. E de tanto treinar você acaba fazendo, para quem nunca correu 5 km, daqui a pouco você faz 10, né? A gente participou isso com o Tonico, né? Aí, pô, 15,
Aí meia maratona. Mas fala do caso do Tonico, essa história é engraçada. Cara, é muito bom, né? Eu sei que um dia ele chegou na minha sala. Começo do ano. Não, foi em novembro. Novembro? Novembro. Porque novembro é a prova de Sergipe. Chegou, entrou na minha sala assim, mano, vamos fazer um Ironman? Eu fui pra cara dele e falei, Tonico, você sabe o que é um Ironman? Não, cara, tem aqui uma prova daqui a, sei lá, em um ano. A gente vai lá, tem um ano para preparar, vai tranquilo que a gente chega. Eu falei, Tonico, 1900 nadando, depois você emenda 90 quilômetros pedalando, emendado, depois você corre uma meia maratona, um seguido do outro. Você tem noção do que é isso? Não, dá para fazer um ano, não sei o quê. Eu falei, mas você corre? Não, você nada? Ah, eu andei quando era criança. Pedala, você tem bike? Ah, tem uma mountain bike em casa. Nessa hora ele não estava corajoso. E era só inconsequente. Isso não é muito... Eu falei, você corre? Não, eu sempre fui muito ativo, eu jogo beach tênis, raquetinho. Não, eu acredito em tudo que você falou, mas você já fez. Nessa época eu estava só correndo, né? E justamente para treinar esse lance do desafio mental. Tipo, cara, eu não vou desistir. Tem uma frase em japonês, não sei se vocês... Bom, é muito caricato, né? Uns caras assim com uma faixa e tem 2 letras. Aqui do lado está escrito Kanarazu Katsu. Tipo, eu vou conseguir com certeza. Eu não desisto. Quem fala? Katsu. Com certeza. Katsu é vitória. E você pode... Ou vitória, com certeza. E é no sentido de... Mas a interpretação do ideograma é assim, não vou perder. É meio diferente. É que a tradução é essa, mas o significado é zetai makenai. Tipo, eu não vou perder. Vai até o fim. Aí ele começou com esse papo, eu falei, cara, talvez, né? E aí foi muito legal, né? Eu falei, cara, vamos começar a correr então. Que aí, mas começou a correr, cara, todo dia. Todo dia não acho que não, todo dia. Se você não consegue correr, não, todo dia. Puxa, muito legal, né, cara? A semana passada ele fez a primeira meia maratona dele, de terminar todo dia, de forma disciplinada. E lógico que no meio do caminho ele descobriu que ele não ia conseguir fazer mais em um ano. Mas uma hora ele vai. Se ele Com certeza. continuar. Se ele não se perder. Agora ele entrou na rota, ele tá até com o Garmin. Kanurazu Katsu. Kanarazu Katsu. Kanarazu Katsu. E cara, deixa eu te contar uma coisa que essa você não sabe. A gente tem um grupo de amigos lá do beach tênis. Você viu isso hoje? O Bertano. Cara, do nada, porque o Tonico ele tava mal fisicamente, né? Ele tava indisciplinado, gordo e tal. E aí, cara, foi ver essa história do Ironman, ele ainda tava nessa situação. E agora ele, cara, ele rejuvenesceu 10 anos, tranquilamente, tá assim, magro. E um dos amigos lá elogiou ele hoje. Cara, preciso reconhecer que o Tonico, mano, você... Foi uma frase muito curta que é poderoso. Conseguiu abstrair o que eu tô tentando falar aqui com frases maiores, mas cara, preciso reconhecer como você melhorou fisicamente. Porque o Tonico era um cara que ele tava lá, era um cara boêmio, bebia toda vez, agora que cara, ele não bebe mais, tá focado. E cara, isso inspira as pessoas. Eu acho que volta a sua frase. Palavras movem, o exemplo arrasta. E, cara, você é um catalisador desses valores na nossa cultura. Cara, a gente tem feito isso não só pelo Tonico, tem acontecido com muita gente, né? A gente tem comentado isso, né? Porque se a gente volta meio ano na empresa, meio ano, não, talvez um pouco mais, uns 9 meses, a gente passava pelos corredores aqui e o pessoal sempre estava falando do bar, da balada que foram, onde eles vão beber hoje. A gente hoje anda por aqui e escuta falando, né, que estão indo treinar, se vai no final do dia, se está acordando às 4h30 da manhã, o luto, etc. 4h30, tem muita gente de 5 da manhã. A turma do 5, cara, é muito legal, né?
E tá acontecendo agora, em tempo real, lá o desafio de quem perde mais peso, de quem tá gordo, né? Não vou arrumar eufemismo, né? O pessoal que tá com peso inadequado. Então, eu acho, cara, e provavelmente eles devem estar não só motivados pelo desafio, mas com certeza eles devem perceber o benefício que traz. Porque é sobre isso, não é sobre estética. Até porque a É sobre estética. energia, processar mais energia. Volta pro papo do CFO lá, cara. Você tem que ter os processos da musculatura para ingerir mais energia e sair isso com uma qualidade mais limpa, né? E alta performance eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou há pouco, né? A gente tem milhares de micro decisões que, se a gente não toma cuidado, ele vai aumentando o ângulo e vai afastando a gente do nosso objetivo. Então, Eu tenho até que contribuir um pouco com essas micro decisões. Talvez sejam microprocessos que dão outputs. Porque a gente tende a ter uma inércia, né? Se a gente faz uma coisa de um jeito, a gente vai sempre fazer daquele jeito. Então não é uma decisão, um processo, é meio determinado. e é legal o que você falou, porque existe, o que eu ia falar era de uma outra forma, a mesma coisa, talvez, porque a gente toma a decisão e a gente está consciente em todas elas. Apesar de a gente não lembrar, né? Cara, você não lembra as decisões que eu tomo ontem, talvez nem de hoje de manhã. Eu com certeza não. Mas, e aí, a partir da decisão, a gente toma uma ação. Tem um gay, não. Por que o output foi esse, a ação foi aquela? Então, puxa, eu como chocolate ou não? Aí você vai ter qual. E aí, se você não presta atenção, né, ele vai abrindo esse angulinho que, com o tempo, vai te afastando muito do seu objetivo. Que também, por definição, pressupõe que você tem um objetivo. Né? Senão, você está totalmente perdido. É. E a deriva. E aí, eu acho que a alta performance é esse exercício de sistematicamente prestar atenção e fechar o ângulo de novo. Fechar o ângulo em todas as dimensões que a gente toca. Né? Então, é o que a gente consome de conteúdo, é o que são os hábitos sociais, são os hábitos alimentares, são os hábitos mesmo, nossas rotinas, nossos hábitos no trabalho, nossos hábitos na nossa família. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir um alto desempenho se a gente não presta atenção em todas as microdecisões, né? E aí, eu acabei escolhendo um esporte que são 3 esportes em um. Então, por um lado é muito legal, porque tem 3 assuntos para estudar, mas por outro lado tem esse desafio de você ter que prestar atenção em mais 3 variáveis. Tem a questão de logística. A organização do tempo. Mas eu acho que a manifestação das pessoas indo em direção à alta performance, eu acho que tem 2 coisas que a gente vem melhorando muito dentro da companhia, que é a nossa capacidade de dar visão para as pessoas, né? Porque você não vai acordar às 5 horas da manhã se não for por uma visão. Se for pelo estético, você faz isso por uma semana. A visão, porque é hedonista. E aí o custo disso é muito alto, né? Ou melhor, o benefício desse pagamento é muito baixo. E aí, cara, acho que manifestado na visão, é importante que os líderes de uma empresa, eles falem com palavras, mas arrastem com exemplo. E, cara, você é uma inspiração para a nossa cultura, um cara que fala pouco e arrasta muito. Então, muito obrigado por ter participado da nossa conversa, muito obrigado e não pela nossa empresa, mas por ter sido inspiração para tantas pessoas, como para mim é. Continua sendo esse cara. Muito. Obrigado a todo mundo. Conhecemos o Heitor, nosso CFO, o primeiro convidado do nosso podcast. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima semana. Valeu.